Glória a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, mais uma vez, eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, louvar ao nome do Senhor, porque Deus ele é bom e toda a sua bondade, ela dura para todo sempre. É muito bom tê-lo conosco, na certeza de que o Deus Todo-Poderoso, ele tem uma palavra para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu quero deixar para a vossa meditação um texto da Bíblia bastante conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4, vamos ler apenas o verso de número 4, diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. O texto está falando da pessoa bendita e poderosa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que era-lhe necessário Jesus Cristo de Nazaré passar pela cidade de Samaria. Ora, vamos entender no decorrer dessa passagem bíblica quais foram os motivos que levaram a Jesus Cristo passar por dentro da cidade chamada Samaria. Desde já, é bom nós entendermos que Jesus era judeu. E aqui está falando de um povo que era samaritano. E dentro da cultura bíblica, dentro das páginas celestes da Bíblia Sagrada, nós entendemos que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus e vice-versa. Em outra palavra, acontecia ali uma grande rivalidade. Então, os judeus que habitavam em Jerusalém, eles evitavam passar nos territórios de Samaria, eles evitavam passar no território onde habitava pessoas samaritanas. Pois o texto diz, e era-lhe necessário Cristo Jesus passar dentro de Samaria. Agora, é interessante essa passagem porque Jesus Cristo, ele vai ter um encontro tremendo com a mulher samaritana. E é isto que eu quero falar com vocês essa noite. O encontro que Jesus teve com esta mulher de Samaria. E o encontro que Jesus teve com aquela mulher mudara toda a vida da mulher samaritana. Foi um encontro glorioso, foi um encontro tremendo. Vamos lá. A Bíblia vai nos dizer nesse texto, neste contexto, que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por dentro das cercanias de Samaria. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele se aproxima à beira de um poço. Era mais ou menos meio-dia, aonde as pessoas não tinham por costume de estar ali. Porém, a Bíblia vai nos dizer que uma mulher vai escolher justamente o horário aonde o sol está mais quente, aonde a força do calor é muito grande, e ela pega o seu pote, ela pega o seu cântaro e ela vai até o poço de Sicar. Ela vai até o poço de Jacó buscar água, colocar água dentro do seu pote. E lá estava a mulher samaritana, perto do poço de Jacó. E o texto vai nos dizer que Jesus Cristo, ele se aproxima
da mulher samaritana. Aqui nós começamos a aprender o que nós aprendemos, que quando Jesus quer efetuar algo extraordinário, então ele cria métodos, ele cria situações. E aqui o texto fala que Jesus ele se aproximou da mulher samaritana, porque ele tinha algo tremendo para fazer na vida daquela mulher. E o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta para aquela mulher e ele vai iniciar a fala. Não é a samaritana que vai iniciar o diálogo, a fala, a conversa, mas sim é Jesus Cristo. Jesus olha para a mulher samaritana e diz para ela: dai-me um pouco de água. Porém, aquela mulher, ao ouvir essas palavras de Jesus, não sabendo que Jesus era o Senhor, ela sabia que Jesus era judeu, e ela, sendo samaritana, ela vai virar para o Senhor e vai dizer: como pode, sendo tu judeu, um homem judeu, pedes água para mim, que sou mulher samaritana? Você não sabe que que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Jesus vai dizer: mulher, se tu soubesses quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhes pediria e ele lhes daria água viva. Então aquela mulher, ela vai levar um susto, porque Jesus está oferecendo para ela, não é a água de Sicar, não é a água do poço, mas é uma água viva. Então aquela mulher ficou curiosa com a fala de Jesus e ela vai dizer para o Senhor Jesus: porventura, onde é que tu tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço, essa cisterna? Você não tem balde, você não tem corda, você não tem possibilidade de tirar água. Como tu pode me oferecer uma água melhor? Então Jesus vai apresentar a água da vida para aquela mulher. Só que ela não sabia que Jesus era profeta, porque o Senhor Jesus, ele revelou toda a vida daquela mulher. Em momento algum ele acusou ela, mas Jesus falou: tu tiveste 5 maridos e agora o que tu tens não é teu marido. E interessante é que quando Jesus chega no poço de Jacó, ela trata Jesus como tu, como você, usando esses tipos de pronome. Mas quando Jesus revela toda a vida daquela mulher, que ela tivesse 5 maridos e agora o que ela tem não é dela, então ela já muda o seu conceito, ela já muda a sua fala e ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Então ela viu em Cristo que Cristo Jesus é profeta. Glória a Deus. Agora é interessante que ela diz assim: és tu porventura maior do que o nosso pai Abraão, junto com Jacó, nossos pais que cavaram esse poço? Jesus Cristo disse para aquela mulher: eu sou a própria água viva. Jacó, Abraão, eles cavaram poços, mas eu sou maior do que eles, porque Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. E ela vai falar com Jesus: mas como pode, quando Abraão existia, o Senhor não era nascido? Então Jesus vai falar para aquela mulher: antes de Abraão existir, eu sou
que falo contigo. Então Jesus vai se apresentar para aquela mulher como a fonte da água da vida. E ela vai questionar o Senhor, mas em relação àquela rivalidade dos judeus, do samaritano, me diz aí, Senhor, qual o lugar certo de se adorar? É no monte ou é no templo? É no templo ou é no monte? Então Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Agora, o que me chama a atenção dentro dessa passagem bíblica é que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquela mulher samaritana, ao receber a mensagem de Cristo, a mensagem da fonte da água da vida, aquela mulher, ela levou a mensagem de Cristo para dentro de Samaria, para dentro da sua cidade. Em outras palavras, a mulher samaritana, ela foi uma missionária. Por quê? Porque ela levou a palavra para dentro de Samaria, ou seja, toda a Samaria foi alcançada pelo Evangelho, toda a Samaria foi alcançada pela palavra do Senhor, através da vida daquela mulher. Então Deus quer usar a sua vida para impactar vidas. Deus quer usar a sua vida como um testemunho vivo para você fazer a diferença na sua cidade, no seu bairro, na sua moradia, na sua geografia. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus ofereceu para aquela mulher uma água diferente, porque a água que Jesus oferece, nunca mais a gente tem sede. Quando nós experimentamos da água que Jesus oferece, nós nunca mais temos sede. Por quê? Porque a água que Jesus oferece é diferente, é a água da vida. Ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de vocês. É tanto que Cristo é a fonte da água da vida, que na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, João capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo colocou-se em pé no último dia da festa e clamou dizendo e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte de água da vida. É por isso que no livro do profeta Isaías, a Bíblia vai nos dizer: vinde as águas, vinde as águas. Jesus sendo a água da vida, ela sacia a nossa sede. Então Jesus é a fonte de água cristalina que saciou a sede espiritual da mulher samaritana. Agora, o que me chama a atenção é que todos os dias a mulher samaritana pegava a sua vasilha, pegava o pote, colocava sobre a sua cabeça e ia tirar água naquele lugar, naquela fonte. Ou seja, era um serviço contínuo, era um serviço de rotina, era um serviço diário. Mas naquele dia que Jesus Cristo se aproximou perto do poço de Jacó, teve um encontro com a mulher samaritana, evangelizou ela, deu da água da vida para ela, e ela levou a mensagem do evangelho para dentro de Samaria. O texto diz algo fantástico. A Bíblia fala que, e tendo deixado o seu cântaro, foi para a sua casa. Eu vou repetir esse negócio. E tendo deixado o seu cântaro, foi para a sua casa. O dia
que a mulher samaritana se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré, ela deixou o seu cântaro e foi embora para a sua casa. Ou seja, ela só carregou o cântaro até aquele dia. E muitas das vezes, quando nós nos aproximamos de Jesus, que é a fonte de água viva, nós temos que deixar o cântaro. Tem pessoas que têm dificuldade de abandonar o cântaro. Pastor, o que o senhor quer dizer com deixar o cântaro? Há alguns cântaros no mundo espiritual que nos prendem, que nos seguram, que impedem da gente crescer espiritualmente. Então temos que deixar esses cântaros, fazer como a mulher samaritana que deixou o seu cântaro e foi para a sua casa. Então temos que deixar alguns cântaros nas nossas vidas. O primeiro cântaro que eu quero falar nessa oportunidade é uma temática muito conhecida, chamada de religiosidade. A religiosidade, ela é um fermento. A religiosidade é uma hipocrisia. A religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela não te leva para cima, ela te leva para baixo. A religiosidade nos faz as pessoas se afastarem de nós. A religiosidade nunca vai nos colocar num patamar de maior intimidade com o Espírito Santo de Deus. A religiosidade é um cântaro que muitas pessoas têm levado, que muitas pessoas têm carregado ao longo da sua vida cristã dentro da casa do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com o cântaro da religiosidade, sendo que a Bíblia fala que a verdadeira religiosidade é aquela que faz o bem, é aquela que perdoa, é aquela que socorre o órfão, é aquela que socorre o necessitado, é aquela que vai de encontro ao aflito, é aquela que perdoa com facilidade, é aquela que ama o seu próximo. Esta é a verdadeira religiosidade. Então, que a verdadeira religião. Então, que possamos, amados irmãos, deixar toda religião, toda fagulha de religiosidade. Nós não podemos carregar o cântaro da religiosidade, porque o dia que a mulher samaritana teve o encontro com Jesus no poço de Jacó, diz a Bíblia, e ela deixou o seu cântaro e foi para a sua casa. Não deixe os cântaros da vida te segurar, te prender. Existe um outro cântaro que nós temos que deixar ao longo da nossa caminhada de fé, da nossa jornada de fé, é o cântaro da mesmice, é o cântaro da rotina. Nós não podemos viver em rotina. A rotina, ela é um cântaro que tem que ser deixado. Por quê? Porque a rotina, ela atrapalha. E a nossa vida não pode ser uma rotina. A Bíblia fala que precisamos viver em novidade de vida. O que é isso? Quem é nascido de Deus, quem é nascido do Espírito, ele não vive uma vida de rotina. Ele vive sempre em novidade de vida. Até mesmo porque, amados irmãos, Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a vida cristã não é uma vida de rotina, não é uma vida de mesmice, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Pastor, como que eu sei que eu estou em Cristo? Jesus Cristo disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Então temos que sair da margem da rotina. Temos que sair da geografia
da rotina. Deus não quer ver ninguém vivendo uma vida de rotina. Rotina é cântaro. Rotina é aquilo que a mulher samaritana carregava. Todo dia a mulher samaritana ela ia até o poço de Jacó. Por quê? Porque era a rotina dela. Mas o dia que ela teve o encontro com Jesus, ela quebrou a rotina, ela deixou o cântaro e nunca mais ela foi em busca da água daquele poço. Sabe por quê? Porque a água daquele poço de Jacó matava a sede dela por algumas horas, por alguns minutos. Mas a água que Jesus ofereceu para ela saltaria para a vida eterna. Sabe o que Cristo está falando aqui essa noite? Você precisa beber dessa água chamada Jesus Cristo. É só o Senhor que salva. Ele é a fonte de água cristalina. E esse rio, a Bíblia fala que é o rio que alegra a cidade de Deus. Então Deus quer derramar uma cachoeira de bênção, águas cristalinas sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida e sobre a sua saúde. O dia que a mulher samaritana teve o encontro com Cristo, a vida dela mudou. Mas na verdade eu entendo que não foi ela que teve o encontro com Cristo, foi Cristo que teve o encontro com ela. Porque quem estava no poço foi a mulher. E quem chegou foi Jesus Cristo. Jesus chegou para mudar a vida daquela mulher. Jesus chegou no poço de Jacó para mudar a situação daquela mulher samaritana. E a vida dela nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Quem sabe você que está me ouvindo essa noite, o Senhor está falando contigo, Ele está te visitando aí agora e Ele está derramando água purificadora sobre a tua vida. Essas águas do Espírito são águas que curam, são águas que saram. As águas do Espírito são águas transformadoras, são águas que limpam, são águas que purificam, são águas que matam a sede e são águas que dão vitória. Então, meus queridos irmãos, fique com essa palavra. Toma posse dessa palavra. Assim como Jesus encontrou aquela mulher, Jesus também te encontrou essa noite aqui nessa live. E Ele marcou você nesta geração para fazer a diferença. Então, seja um missionário, seja um fazedor de diferença. Acredite que a proposta de Deus é sempre melhor. Não deixe o cântaro da religiosidade te prender. Não deixe o cântaro da rotina, da mesmice te prender. Rompa, deixe o cântaro, faça como aquela mulher, porque agora você está recebendo uma água chamada Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, a sua família, toda a sua história, toda a sua parentela, no precioso nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, você que ouviu essa mensagem, aproveite e se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nosso canal. O nosso canal é Pastor Jocelino Barbosa. Boa é essa palavra. Pastor Jocelino Barbosa. Boa é essa palavra. Vai lá, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Olha, são mais de 400 vídeos de mensagem. Eu vou repetir. São mais de 400 vídeos de reflexões bíblicas e mensagens bíblicas. Então você vai ser edificado. Vai lá e se inscreva em nosso canal. Pastor Jocelino Barbosa, boa é esta palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe